Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos cálculos de concentração. Vamos falar agora sobre o cálculo da porcentagem ou título em massa, porcentagem em volume, partes por milhão, e também vamos falar sobre a molalidade. Bem, porcentagem ou percentagem em massa também é chamado de título em massa. E esse cálculo de concentração, ele expressa uma relação entre as unidades de massa do soluto, que a gente chama de M1, presentes em cada 100 unidades da solução, ou seja, presentes, né, relacionadas com a massa total. Bom, então o cálculo da porcentagem em massa, ele é dado pela relação, né, pela divisão entre a massa de soluto dividido pela massa total da solução. Se eu quiser este resultado em porcentagem, basta eu multiplicar este resultado por 100. Então, por exemplo, aqui, determine a porcentagem em massa de sal em uma solução que tem 500 gramas e possui 800 gramas de sal ali dissolvido. Então, vou calcular a porcentagem em massa através da fórmula. Então, porcentagem em massa de sal seria dado pela massa do sal, aqui a massa do sal, dividido pela massa da solução. Então, as duas massas devem estar em gramas ou as duas massas em quilogramas para realizar esse cálculo. Então, eu tenho a porcentagem dada, então, 80 dividido por 500, que vai dar 0,16. Se eu quiser esse cálculo, então 0,16 unidades, né? Se eu quiser essa resposta em porcentagem, basta eu multiplicar o 0,16 por 100, e aí, então eu tenho 16%. Esse aqui é o percentual de sal presente nessa solução. Eu também poderia resolver utilizando uma regra de 3. Então, olha só, por regra de 3, o que eu poderia fazer? Eu faço uma relação, né? Eu tenho uma solução de 500 gramas, então esses 500 gramas corresponde a 100%. 80 gramas, que seria o sal, corresponde a quantos por cento? Eu quero saber qual é a porcentagem de sal. Então, 500, que é o total, corresponde a 100, 80 gramas corresponde a X. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar aqui meios pelos extremos, então vai ficar 500 vezes X igual a 80 vezes 100. Resolvendo aqui, 80 vezes 100 vai dar 8.000, passo 500 dividindo, né? Vai dar, então, o meu percentual de sal presente nessa solução. Então, eu tenho 16% de sal nessa solução. O que significa isso? Significa que cada 100 gramas dessa solução, 16 gramas é sal, certo? 16 gramas corresponde à massa de sal presentes em cada 100 gramas de solução, tá? Um exemplo prático desse tipo de concentração informado no nosso dia a dia, por exemplo, aqui, ó, uma solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. O que significa esse 0,9%? Significa que cada 100 unidades da solução, 0,9 corresponde ao cloreto de sódio, NaCl, ou seja, se eu tiver 100 gramas de solução, 0,9 gramas corresponde a cloreto de sódio. Se eu tiver em quilos, então 100 quilos de solução, eu tenho 0,9 quilogramas de NaCl, de sal. Um outro exemplo, olha só, no vinagre aqui, por exemplo, aparece ali 5% de ácido acético. O ácido acético é o componente do vinagre que dá aquele gosto ácido, né? O que significa uma composição de 5% em massa? Significa que para cada 100 unidades de vinagre, 5 unidades são ácido acético, ou seja, se eu tiver 100 gramas de vinagre, 5 gramas é ácido acético. Se eu tiver 100 quilogramas de vinagre, 5 quilogramas é ácido acético. Também pode aparecer porcentagem ou percentagem em volume.
Essa concentração, ela expressa uma relação em unidades de volume, ou seja, quantas unidades de volume de soluto está presente para cada 100 unidades de solução. Para calcular, então, eu tenho aqui, eu vou fazer uma divisão entre o volume do soluto dividido pelo volume total da solução. Então, se eu utilizar o volume em ml, os dois devem estar em ml, ou se eu utilizar em litros, os dois devem estar em litro. Nós estamos utilizando bastante, agora nesses últimos tempos, o álcool 70%. O que significa este 70% que está aqui informado aqui na embalagem? Significa que para cada 100 ml de solução, 70 ml é álcool. E os 30 ml da diferença seriam completados com água, né? Então, se eu tiver 100 litros de álcool dessa solução, 70 litros corresponde ao álcool etílico, certo? E no caso do álcool 96, onde a porcentagem em volume é de 96%, no caso, para cada 100 ml de solução, 96 ml é álcool. Se eu tiver uma solução, se eu tiver 100 litros de solução, 96 litros corresponde ao álcool etílico. Também pode aparecer a porcentagem massa-volume. Então, eu tenho uma relação entre massa de soluto e volume da solução. Para calcular, então basta eu dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Se eu quiser em porcentagem, eu vou multiplicar por 100%. Uma outra unidade de concentração é partes por milhão, onde eu tenho uma relação em ppm, né, que indica o quê? Uma parte de soluto para cada 10⁶, para cada 1 milhão, né, de partes de solução. É usada normalmente quando a quantidade de massa de soluto é muito pequena em relação à quantidade de solução. Então, por exemplo, aqui ó, nessa embalagem de creme dental, aparece lá 1.100 ppm de flúor. O que significa isso? Significa que a cada 1 milhão de gramas deste creme dental, há 1.100 gramas de flúor. É uma quantidade muito pequena frente à quantidade da solução. E existem casos onde a solução é muito, muito diluída. E aí nós temos a concentração do soluto dado em partes por bilhão, que é o ppb, ou ainda partes por trilhão, que é o ppt. Então, ppb, partes por bilhão, é uma parte de soluto para cada 10⁹, para cada bilhão de partes de solução. Ou seja, é 1 grama de soluto para cada 1 bilhão de gramas de solução. E a parte por trilhão, aí é uma parte de soluto para cada 1 trilhão de solução. Então, uma parte para cada 10⁻12 partes de solução. Bom, a tabela ao lado apresenta a concentração de alguns gases na atmosfera. Então, por exemplo, CO2, a abundância, né? O CO2 ele aparece na proporção de 365 ppm. O que significa isso? Significa que em cada 1 milhão de gramas de ar, há 365 gramas de dióxido de carbono, de CO2, tá? Vamos ver um outro aqui, o NO2. O NO2, ele aparece na proporção de 312 ppb, ou seja, em cada 1 bilhão de gramas de ar, há 312 gramas de NO2, do óxido NO2. Aqui embaixo, olha, o HCF 134A é um tipo de óxido, né? A proporção é de 2 ppt, ou seja, para cada 1 trilhão de gramas de ar, há 2 gramas desse HFC, certo? E existe a fração molar ou porcentagem molar.
na qual nós temos uma relação entre número de mols de um soluto específico pelo número de mol total. Então, eu vou dividir o número de mol do soluto A pelo número de mols total presente na solução. Exemplo aqui, determine a fração molar do soluto tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água. Então, eu tenho como informações aqui o número de mol do soluto, 1 mol de glicose, o número de mol do solvente, 99 mols. Então, o número total de mols é 99 mais 1, 100 mols, o número de mols da solução. Como é que eu acho a fração molar do soluto? Então, eu vou dividir o número de mol de soluto pelo número de mol total presente na solução. 1 dividido por 100. Isso vai dar uma fração molar de 0,01. Essa é a fração molar do soluto. Eu posso encontrar a porcentagem molar de soluto multiplicando aquela fração por 100, né? A relação, então, entre número de mol de soluto dividido pelo número de mol total vezes 100. Então, vai dar, no caso do exemplo anterior, 0,01 vezes 100, 1%. O que significa isso? Significa que, naquela solução anterior, 1% em mol de glicose está presente naquela solução. 1% em mol. E existe também a concentração molal, ou molalidade, com L mesmo, né? Cujo símbolo é dado pela letra W maiúscula. Essa concentração molal, ela relaciona, então, o número de mols de soluto pela massa de solvente em quilogramas. Então, vai ser mol de soluto por quilo de solvente. Então, exemplo aqui, calcule a concentração em mols de soluto por quilograma de solvente. Então, eu quero mol de soluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 0,102 mol de ácido dissolvido em 100 gramas de solvente. Então, eu preciso do número de mols de soluto, e eu tenho 0,102 mol, e eu preciso da quantidade em massa de solvente, porém em quilo. Eu tenho 100 gramas de solvente, eu vou dividir por 1000, então esses 100 gramas para obter em quilo. Então, vou transformar de gramas para quilogramas, divido 100 por 1000, eu obtenho a massa em quilograma. Então, eu tenho 0,1 kg de solvente. Agora, eu vou utilizar a fórmula da molalidade, dividindo, então, o número de mol de soluto pela massa de solvente em quilogramas. Então, 0,102 dividido por 0,1, obtendo uma molalidade de 1,02 mol por quilo. O que significa isso? Significa que existe, então, 1,02 mol do soluto, do ácido, para cada 1 quilograma de solvente. É isso que indica, então, essa concentração molal. Então, mols de soluto por quilograma de solvente, certo?